Legal, gente. Legal aí, que bom. Você que está em casa aí, uma boa noite. Deus abençoe você ricamente. Eu vi que tem um pessoal aí com a gente também. Se agasalhe bastante aí. Essa madrugada vai ser bem gelada, bem fria. Já está sendo frio, mas é muito importante que a gente tenha aí os corações aquecidos com a palavra de Deus. E nós não deixamos aqui de falar, não desconectamos as mensagens que a gente traz aqui de uma vida de relacionamento com Deus, não tentamos criar aqui uma ideia ou uma ideologia de individualismo, né? Nós estamos sempre trazendo, se vocês prestarem atenção, todas as mensagens que nós trazemos aqui, elas estão sempre conectadas com relacionamento. Nós sabemos que não existe meio, não existe outra forma de funcionar a nossa vida se não for por meio de relacionamento com Deus. E relacionamento é meio parecido com o que está acontecendo aqui hoje. Não que vocês que estão em casa não estejam sendo ricamente abençoados como nós que estamos aqui. Mas quando você ama uma pessoa e você reconhece em teu coração a necessidade dessa pessoa, você faz algum tipo de esforço para estar perto dela, para estar com ela. E eu vejo aqui, por exemplo, o pessoal aqui que está aqui veio de casa e pegou esse frio aí para estar aqui junto com a gente, porque gosta desse momento, desse mover do Espírito. E eu quero te convidar, quero te dizer que não impeça, não imponha barreira, não permita que as barreiras impeçam você desse tempo precioso que a gente tem com estarmos juntos, em estarmos reunidos em nome de Jesus. E a igreja não sou eu individualmente, a igreja somos nós. Quando nós nos reunimos, alguma coisa preciosa acontece no nosso meio. Portanto, você está sempre sendo convidado e convidada para estar aqui conosco aos domingos às 10 da manhã, ou hoje, quarta-feira, às 8 da noite. A gente está sempre... Obrigado, Gui. A gente está sempre buscando trazer algo que traga aí um refrigério, um enchimento para o teu coração. Então, quando nós falamos de relacionamento com Deus, quando nos dirigimos para a palavra, a gente jamais... não existe uma mensagem que funcione em desconexão com essa vida de comunhão com Deus. Qual é a base para uma vida de crescimento? Aquele que anda junto. Deus diz assim, não andarão dois juntos se não concordarem entre si. Significa que, se concordarem entre si, devem andar juntos. Se concordarem entre si, devem andar juntos, e isso vai produzir crescimento. E Eclesiastes diz que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor pagamento, melhor salário, o salário será maior. É melhor serem dois do que um, porque no tempo do frio, um aquece o outro, e o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser rompido. Então, significa que o que a gente deve procurar é uma concordância com aquilo que Deus pensa. Quando nós concordamos com os pensamentos, nós tivemos aqui várias mensagens trazendo essa ideia de alinhamento de pensamento com os pensamentos de Deus, mensagens falando sobre a comunhão, andar junto, andar com Deus por meio do relacionamento com o Espírito Santo. Isso vai te levar a uma vida vitoriosa, E hoje eu quero trazer aqui para vocês, peguei até um tema aqui, não sei se vocês vão conseguir conectar, mas é importante que a gente tenha um tema, aí para andarmos dentro dele. Eu coloquei aqui, transforme o que você vê no que você espera. Transforme o que você vê naquilo que você espera. Há uma expectativa no coração da gente, que a respeito de coisas boas, a respeito de crescimento, a respeito de prosperidade, a respeito de saúde, a respeito de família, sempre boas expectativas. Mas muitas vezes, não poucas vezes, essas expectativas são frustradas por coisas ou situações que nós estamos vivendo no momento. Então, aquelas situações, elas parecem contradizer, vir de encontro, na contramão, aquilo que a gente espera, parece que está caminhando na contramão daquilo que a gente está vendo. Então é preciso que a gente tenha que eu e você, que é a igreja de Deus, tenha um posicionamento contrário às oposições que dizem que você não vai conseguir, que você não vai chegar a lugar algum, que os teus projetos não se desencadearão em sucesso, Como eu consigo fazer isso? Eu quero entrar por esse caminho com vocês, como a gente consegue fazer com que aquilo que está no nosso coração, que nasceu no nosso coração, prevaleça, mesmo diante de pensamentos que surgem,
que, claro, os pensamentos muitos deles são involuntários, eles surgem dizendo não vai dar, e te colocam medo, né? Te colocam insegurança, te põem, te entrincheiram, você parece que não tem saída. Quero caminhar dentro disso. Para isso eu quero pegar um texto aqui de Ezequiel, você pode pôr para a gente aí, Henrique? Pessoal que está em casa, Ezequiel capítulo 37, o verso de 1 a 3. Perdão aí. Ezequiel 37, do verso de 1 a 3. Para mim vai dar para ler aqui, o pessoal aqui. Vamos fazer uma leitura desse texto. Diz assim, encontrou aí? Isso, encontra, é bom vocês encontrarem, deixa a Rafa ali se organizar, né? Está igual eu, é óculos para lá, óculos para cá. Ezequiel 37, o verso número 1, diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito. Vou ler de novo, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos ou secos. Pode seguir, verso 2. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Verso 3. Então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E eu respondi para ele, Senhor Deus, tu sabes. Eu quero só parar aqui nesse texto, só para vocês entenderem uma curiosidade, né? O profeta Ezequiel, ele foi um profeta que profetizou em Babilônia, quando o povo estava no cativeiro. E num lugar onde não era o lugar dos sonhos dos judeus, porque eles estavam cativos, foram levados como escravos, e Ezequiel foi levantado lá para manter esse povo de pé. Então, no lugar onde toda a visão que eles tinham era ao contrário de tudo aquilo que eles imaginavam para as suas vidas. Primeiro, que havia um passado de derrota. Jerusalém foi invadida e aquele povo, eles viram os seus jovens serem separados, serem levados como escravos para trabalhar para reis estranhos, para um povo estranho. Eles viram as famílias serem divididas e alguns descendentes ficaram em Jerusalém, outros foram levados cativos. Eles estavam vivendo como, digamos, como ciganos no lugar, num ponto remoto da Babilônia. Lá, Ezequiel, tudo que ele tinha era o que alimentava a esperança dele era aquilo que Deus havia dito antes, não é? Que aquele povo seria escravo ou ficaria cativo por 70 anos. Ele precisava trabalhar sobre ou sob a palavra de Deus. Tudo que ele falava tinha que estar tendo bases no que Deus disse, no que Deus pensava. E nós, quando você vai ler o livro de Ezequiel, nós vamos encontrar mais de 30 vezes, eu estou falando por baixo, não é? Por baixo, mais de 30 vezes Ezequiel dizendo, a palavra do Senhor veio a mim. Outra hora, o Espírito do Senhor veio sobre mim. Ezequiel não ousa esboçar qualquer palavra de si próprio. Você aconselhar alguém que está numa situação decadente, apenas para tentar trazer um refrigério para o coração dele, sem uma manifestação de poder que levante, que fortaleça essa pessoa, você corre o risco de não mover a vida dela em nada, ou na verdade não vai mover. Não é? É preciso que você tenha alguma coisa que aqueça o coração dessa pessoa, uma verdade, basear suas afirmações numa verdade que seja capaz de atuar no espírito dessas pessoas. Porque no caso aqui dos judeus, eles estavam desesperançosos. Nós vamos encontrar no livro de Ezequiel ou no livro de Jeremias, não é? Lamentações desse povo, a ponto deles abandonarem algumas tradições, algumas festas, alguns cânticos, separarem os filhos para não deixarem se casar. Você imagine 70 anos, jovens que foram para lá, serem proibidos de se casarem, pensando
que isso só deveria acontecer quando eles voltassem para Israel. E Deus disse, olha, pode entregar seus filhos para casamento, suas filhas para casamento, pode voltar a pegar seus instrumentos e fazer festas, orar por esse povo, porque no tempo certo eu vou resgatá-los. Então Ezequiel tinha apenas ali aquilo que Deus dizia. Isso é muito legal, porque é um bom parâmetro para a gente. Nós vivemos hoje no mundo ainda envolvido ou já envolvido num sistema totalmente inóspito, incapaz de viver-se plenamente, se não for de acordo com a palavra de Deus, se não for de acordo com aquilo que Deus pensa. Porque nós podemos cair no erro de até os nossos melhores pensamentos, sem Deus, ser apenas um momento de escape para uma situação difícil, mas que logo depois ele próprio sucumbe numa derrota, porque era um pensamento rápido, algo que só resolve um problema agora. Então Deus tem uma palavra permanente, uma palavra eterna. Deus tem uma palavra que resolve a tua vida agora, e essa resolução vai durar para sempre. É por isso que nós precisamos alinhar aquilo que nós pensamos, ou aquilo que nós declaramos, com o que Deus pensa, com o que Ele declara. E Deus aqui pega Ezequiel, leva ele nesse vale, e mostra para ele que a situação é de, digamos assim, humanamente falando, sem jeito. Ele diz que Deus leva ele em espírito a um vale de ossos sequíssimos, e diz assim, pode reviver esses ossos? Aí, vamos lá, deixa eu cair aqui para dentro do nosso esboço. Aí diz assim, primeiro, ele levou a um lugar, disse, de um lado para o outro, e ele diz assim, o verso 2, e volta o 2 aí, Henrique, por gentileza. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície, no vale que estavam sequíssimos. Na NVI ele diz assim, e eu pude ver que os ossos estavam sequíssimos. Primeiro, a circunstância, o que se apresentava diante dos olhos de Ezequiel, era algo que não tinha, digamos assim, mais como resolver. É um problema que alguém já disse, cara, esquece. A maior autoridade sobre esse problema disse que não tem jeito. Foi o que Ezequiel viu. Ele diz assim, Deus me fez andar em volta dos ossos, e o que eu vi é que os ossos estavam sequíssimos. Na avaliação dele, não tem por que Deus restaurar aquilo. Não tem por que aquilo vir de volta. Qual é a necessidade de vir de volta? De trazer de volta ossos sequíssimos. Mas o verso número 3, vai para o 3 agora. Então ele me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Eu respondi, Senhor, tu sabes. Essa expressão aí, tu sabes, que também na NVI, eu gosto muito da tradução da NVI, né? Na NVT, que ele diz assim, tu conhece tudo. E a palavra conhece tu tens a experiência que pode suplantar qualquer situação. Tu tens a experiência, ou seja, essa palavra tu sabes aí tu conhece, ou tu tens a capacidade, a experiência para mudar qualquer coisa. Então o que Ezequiel faz? Eu sei que não tem jeito. Para mim, são ossos sequíssimos, não tem por que restaurá-los, porque não tem mais como restaurá-los. Mas ao invés de ele apelar ou tomar como verdade o pensamento natural e humano ilimitado dele, ele toma como verdade o pensamento de Deus. Ele diz assim, o Senhor conhece e tem experiência para mudar qualquer coisa. Diga graças a Deus por isso. Isso é um posicionamento de dependência. Naquele momento, ele preferiu, Paulo diz assim, olha, eu decido não saber mais nada, a não ser Cristo e esse crucificado. É muito importante que a gente tenha isso no coração, porque muitas vezes nós vamos tentar esboçar uma palavra de sabedoria humana, de entendimento humano, de conhecimento humano, para algo que, na verdade, não vai funcionar, porque quando chega no limite onde é o fim para a humanidade, nós precisamos olhar para Deus e dizer, Senhor, tu tens a experiência, na tua sabedoria, qualquer coisa pode mudar, qualquer situação difícil pode mudar. Não é? Mas vamos continuar. Verso número 4, põe o 4, Henrique, por favor. E ele me disse, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos,
ouve a palavra do Senhor. Preste atenção aqui, um ponto fundamental para essa questão da mudança em torno das coisas, em torno das nossas vidas. Ele diz assim, e ele me disse, primeiro ele abriu mão, eu decido não saber mais nada, a não ser o que o Senhor tem para fazer. E Deus então diz, profetiza, agora diz para esses ossos, ouve a palavra do Senhor. Gente, nós não vamos continuar do verso 5 em diante, mas Ezequiel, ele vai declarar exatamente, sem acrescentar nem tirar, exatamente o que Deus põe na boca dele. Nós entendemos porque é um profeta onde mais menciona que a palavra de Deus veio sobre mim. Eu imagino que Deus se sentiu, vou colocar um pensamento meu, é como se Deus se sentisse hiper honrado pela humildade de Ezequiel, em Deus colocar a palavra na boca dele, e ele não acrescentar nem diminuir, ele simplesmente liberar a palavra de Deus, deixar Deus falar através da vida dele, ou seja, ele ser um porta-voz, não é? Quando a Bíblia diz assim, aqui profetiza, não é? Lá no hebraico, no original seja um porta-voz meu, fale exatamente o que eu te disser. Essa palavra porta-voz, essa palavra profetiza, é a mesma expressão que Deus usa para Moisés, quando Moisés diz assim, olha, envia quem o Senhor tiver de enviar para resgatar o povo. Moisés estava falando de Arão, do irmão dele. Deus diz assim, sim, eu vou fazer isso. Você vai ser Deus para Arão, vai ser por Deus, e Arão será por profeta para você. Ou seja, ele será o teu porta-voz. Você vai dizer, e Arão vai lá e vai repetir para Faraó tudo o que você diz. Ele não vai poder acrescentar nem um J, nem um tio, nem um S. Como você disse, Arão vai repetir. É a mesma palavra. Vai profetizar para Faraó. Ou seja, Moisés declarava algo vindo da parte de Deus, e Arão repetia as palavras de Moisés. O resultado é que nós vimos a manifestação do poder de Deus. Como eu posso mudar as circunstâncias em volta da minha vida, em torno da minha vida? Andando nesse relacionamento onde Deus disse e eu não diminuo nem acrescento. É muito legal, porque tem não veio aqui agora, não está no meu esboço, mas eu vou lá assim mesmo, lá no livro de Apocalipse, preste atenção aqui, só para a gente, livro de Apocalipse, o capítulo de número 22, o verso de número 18, Apocalipse 22, verso 18, põe aí, Henrique, por favor. Diz assim, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Verso 19, vai lá, põe aí. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Preste atenção, o que é que Deus está fazendo? Está amaldiçoando aqui quem aumenta e quem acrescenta? Deus está dizendo, o que eu digo é suficiente, mais do que suficiente para você. Você só precisa ter humildade de receber, de se posicionar debaixo disso e declarar, e a tua vida muda. A tua história muda. Quando nós entendemos isso, nós passamos a viver em maior descanso. O que é viver em descanso? É acreditar que Deus não apenas está trabalhando por mim, mas que Ele já trabalhou aquilo que eu preciso, e que a minha posição de descanso manifesta tudo isso que Ele já realizou em meu favor. Estão entendendo, gente? Capta isso aí, por favor, não deixe embora, não. Não perde, não. Aí eu quero entrar aqui dentro de um campo que não dá para a gente, para nos desviarmos, sairmos fora, né? Sabemos que a fé é o firme fundamento, ou certeza das coisas que esperamos, e a prova daquilo que ainda não vemos. Porém, se a fé é o fundamento, ou a evidência das coisas que eu espero, nós precisamos então descobrir desesperadamente onde encontramos isso, fé. Porque se a fé é o firme fundamento daquilo que eu espero e a prova, ou é a evidência do que eu ainda não vejo, isso significa que o que eu digo, eu tenho que esperar, tem que ser baseado naquilo que eu espero. Então, se a minha fé
a definição de fé. Fé é o firme fundamento, é a plataforma sobre a qual eu afirmo alguma coisa que eu estou esperando. Eu preciso, então, imediatamente me movimentar buscando como funciona a questão da fé para mudar as minhas circunstâncias. Como funciona a questão da fé para que eu... Misericórdia. Como funciona a questão da fé? A semana que vem esse óculos vai ter uma cordinha pendurada aqui no meu pescoço. Bichinho pula. Como funciona a questão da fé para que eu declare e as coisas aconteçam de fato. E eu viva isso. Sem que eu apenas tenha que viver como se fosse a cauda da raposa, que está sempre lá atrás, tipo no colar-color. Não é? A Bíblia diz em Deuteronômio 28 que os filhos de Deus são cabeça e não cauda. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus, com o cabeça. Então eu preciso desenvolver digamos assim, um entendimento de como funciona a minha fé para que eu permaneça. A gente está falando aqui todos os domingos sobre continuidade, sobre perseverança, sobre continuar. E é preciso que a gente compreenda, cara, como funciona a fé. Se a definição de fé é que a fé é o firme fundamento, que a fé é a evidência daquilo que eu não posso ver, mas espero, então eu preciso alimentar-me de fé, me encher de fé e permitir que haja um transbordar de fé. Né? Romanos 10, 17, diz assim, a fé vem de sorte, né? Que a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Olha lá, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Essa palavra aí, pregação, eu peguei Romanos 10, 17, que comentada, do dicionário de Strong, que diz assim, né? Assim a fé procede da audição espiritual, não apenas de escutar. Não, eu vou cortar aquela plaquinha ali que me de tarja amarela que aparece ali. Vou voltar. Desculpa, gente, é o Henrique ali atrás. Né? Romanos 10, 17, no comentário de Strong, diz assim, olha, a fé procede da audição espiritual. Além disso, esta audição é consumada por meio de uma palavra rema. E a palavra rema é a palavra revelada pelo próprio Espírito. Presta atenção. A fé não vem, a fé que muda circunstâncias, não é a fé de uma simples declaração que eu fico dizendo, vai dar certo, vai dar certo. Ela é baseada na palavra que Jesus disse para mim, na afirmação que Jesus disse para mim. Portanto, eu não tem como a minha vida mudar de fato se eu não mantiver um relacionamento com Jesus. O que nós temos assistido de perto e todos os dias são pessoas desenvolvendo uma base intelectual, uma base mental, de declaração da palavra, tentando viver individualmente, sem Jesus. Não dá, não funciona. Esse foi o pensamento que Satanás colocou na cabeça de Eva e de Adão, lá atrás. Quando diz assim, olha, se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês serão igual a Deus, e vocês não precisarão mais dele. Mas a Bíblia diz que a fé, ela está diretamente conectada a Deus, a ação, a transformação da nossa vida, ou em torno de nossas vidas, é fruto de um relacionamento meu, um relacionamento nosso com Deus. Porque a palavra rema não é logos. Logos é a palavra como você lê, como você está vendo. Rema é a palavra revelada no seu coração. Jesus disse, olha, a palavra que eu vos digo, ela é espírito e vida. É o que eu digo para vocês, é espírito e vida. Eu coloquei aqui a frase, guarda aí no coração de vocês, fé é a persuasão de Deus em seu espírito e o conduzindo para liberar aquilo que ele, Deus, sabe que é real e necessário para a tua vida. O que é fé? É a persuasão de Deus no teu espírito. Fé é a resposta de Deus para o próprio Deus.
Porque Deus liberou, por meio da sua graça, fé em nossos corações. E essa fé funciona como uma resposta de Deus para o próprio Deus. Fé é você permitindo que Deus manifeste na tua vida aquilo que Ele espera de você. O que é que Deus espera de mim? Paz. O que é que que eu viva em paz? Que Deus espera de mim que eu tenha saúde? Que Deus espera de mim que eu viva próspero? O que Deus espera de mim que eu tenha uma jornada segura? O que Deus espera de mim que eu viva uma vida santa? Fé é a resposta de Deus através de mim para Ele mesmo. Quando eu creio, eu me movo debaixo dessa verdade divina. Como Ezequiel disse, tu conhece tudo por experiência. Portanto, o que o Senhor disser vai ser assim. Eu vou crer e vou mergulhar debaixo. Dificilmente seremos persuadidos por alguém com quem não temos comunhão. Pastor, eu quero ser persuadido por Deus. Gente, nós não tem como a gente viver ou ser persuadido por alguém que a gente não tem comunhão. Principalmente nós somos pessoal, sabe? Éramos, quando não éramos nascidos de novo. Mas ainda tem uma matéria trabalhando e fazendo força, aquele orgulho, sabe, ou você anda com alguém e tem uma experiência de vida com essa pessoa, ou essa pessoa não vai conseguir te conduzir, alinhar você no caminho. Jesus disse, se vocês estão cansados, estão sobrecarregados, venham, tomem o meu jugo, ande comigo, aprendam de mim, porque eu sou manso, e a palavra manso lá não é apenas alguém que não se deixa tocar ou se aproximar, a palavra manso é alguém que insiste em te conduzir até uma saída vitoriosa. Num caminho vitorioso, né? Vitorioso. Então, dificilmente nós seremos persuadidos se não tivermos uma comunhão com Ele. Geralmente queremos mudar as coisas ao nosso redor de acordo com o que imaginamos e não com o real propósito de Deus. A realidade é essa. Pastor, eu quero mudar, eu estou declarando mudança das coisas ao meu redor, mas quais são as bases que você está declarando para a mudança? Não é? A mudança que vai acontecer na sua vida, você que está em casa, a mudança que você espera na tua vida, vai beneficiar quem mais? Quem mais beneficia? Por exemplo, quando nós estamos lamentando pelo excesso, porque o dia foi chuvoso, e a gente ora para parar de chover, quem mais será beneficiado pelo parar de chover? Quando nós oramos porque o sol está quente em nossa pele e nós queremos que o sol esconda-se, quem mais? Vocês entendem que a nossa mente, por mais inteligente e sábia, baseada nas nossas próprias estratégias, ela sempre trabalha debaixo de um ponto de egoísmo. É por isso que é necessário eu me mover de acordo com aquilo que Deus pensa. Mateus capítulo 4, verso de número 19. Já estou indo para o finalzinho hoje, gente, só para fechar, né, que o tempo já foi, e está muito legal, espero que quarta-feira que vem a gente esteja nesse mesmo embalo. E diz assim, e disse-lhes Jesus, né, para Pedro e André, os dois irmãos, vinde após mim e eu os farei pescadores de homem. Presta atenção que Jesus, quando ele estava ali arrecadando, levantando discípulos, homens para serem seus discípulos, ele passa por Pedro e André que estavam pescando, e ele diz assim, vinde após mim, eu farei de vocês pescadores de homens. E eu coloquei aqui uma questão, se Jesus tivesse dito para Pedro, fale e mude o ambiente em volta de você, e para André, o que eles teriam falado? Certamente, eu coloquei aqui o exemplo, certamente os dois irmãos pediriam mais peixes, um barco maior, ou uma revelação da localização do cardume, porque era o que eles faziam. Imagine que Jesus dissesse para Pedro e André, sou Jesus e você falar, as coisas mudam. Fala aí para que a tua vida melhore, para que mude as coisas em volta de vocês. Claro, os caras iam pedir talvez redes novas. Senhor, eu quero redes novas, quero um barco maior, eu quero a revelação do cardume. Onde o cardume vai estar tal hora? Onde o cardume está tal hora? No entanto, a palavra pescador, que já ecoava na natureza daqueles dois, era pescador de homens e não de peixes. Quando Jesus aparece na vida deles, diz assim, venha
e eu vou fazer vocês pescadores, mas não de peixes, e sim de homens. E a Bíblia não fala de resistência, fala apenas que eles entenderam e seguiram a Jesus. Portanto, por mais viril e inteligente que sejamos, jamais conseguiremos estabelecer uma real mudança em torno das nossas vidas sem uma vida de relacionamento e de proximidade com Deus. Quando você se aproxima de Jesus, você verá o que é real e necessário para a sua vida. É numa vida junto com Ele. Jeremias 10, 23, diz assim: eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence, não compete ao homem o dirigir os seus passos. Olha lá, ó. Eu sei que não cabe ao homem determinar o seu caminho aqui, e nem ao que caminha dirigir os seus passos. Não é? Eu gostei dessa tradução aqui, que diz: a minha vida não me pertence, não pertence a você. Aqui é que nós encontramos a barreira. É nesse ponto onde nós não queremos o senhorio, nós queremos a salvação. Nós queremos aquele delivery, aquele movimento rápido. Nós não queremos o senhorio, porque é o senhorio, gente, que atua na mudança do nosso exterior. É o senhorio que atua na transformação vitoriosa das nossas vidas. Porque ninguém conhece mais de sucesso do que Deus, porque nunca perdeu uma. Ninguém conhece mais de prosperidade do que Deus, porque Ele é o Criador de tudo. Ninguém conhece mais de saúde do que Deus, porque sustentou, presta atenção, sustentou aqui, pelo poder do seu Espírito Santo, Jesus, com todas as suas feridas, com toda a humilhação por meio dos vitupérios que ele sofreu aqui, sustentou, foi sustentado até a hora que ele escolheu morrer. Ninguém entende mais de força, de poder, de capacitação do que Deus. Portanto, quando eu me sujeito ao senhorio dele, eu declaro e as coisas acontecem. Não é? As realizações de Deus para nós não se trata das coisas, e sim da ordem delas, como acontece em nossas vidas. Pastor, então Deus não quer que eu seja abençoado? Gente, não se trata de coisas. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 100, acho que é 115, 16, não põe não, Henrique, eu acho que não sei se é ou se não é, mas diz assim, ó, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens e seus filhos. Então não se trata das coisas. Não se trata de Deus abençoar, ter liberado milhares de recursos financeiros, materiais para as pessoas. Não se trata da ordem deles. Porque Deus não atropela os princípios dele. O que acontece dentro de você é mais importante do que o que acontece por fora. Do que está acontecendo por fora. Está acontecendo no teu interior. A estrutura que se forma dentro de você. Tiago diz que quando você passar por várias tribulações, é a sua fé que está sendo provada para ser aprovada. É dentro de você. É dentro, é a palavra sendo forjada, é você sendo forjado na verdade, envolvido com essa verdade, onde os seus pensamentos, uma das mensagens aqui, não sei se foi o Guilherme ou o Henrique que bateu bastante nisso, abrir mão dos pensamentos fracassados, dos próprios pensamentos, para pensar como Deus pensa. Ele diz, sabe por quê? Como eu penso? Porque quando eu digo, acontece. A palavra que sai da minha boca acontece. Quando eu digo, as coisas funcionam. Eu disse, então, abandone os seus pensamentos e adquira os meus. Deixa eu fluir através de você. Aleluia. O que Deus tem para a sua vida é infinitamente melhor do que o que você idealiza. Então, vou fechar aqui, ó. Abra mão hoje mesmo dos seus pensamentos medíocres ou fracassados. E vai a Jesus, porque Ele sabe, por experiência, o que é melhor para você e para mim. Ele sabe. Pastor, eu preciso mudar a minha vida. Tem um monte de coisa para mudar. Primeiro, pare, sente, gaste um tempo de qualidade com Ele. Separe um tempo. Eu vou falar para vocês. Está aí, está duro, está difícil. A Bíblia diz assim, está complicado, ore. Não é? Está aflito, ore. Pega aquele princípio de oração que eu trouxe aqui a semana passada. Oração é trocar pensamentos com Deus. Mas não é trocar pensamentos. Você pensa e dá uma direção para Deus e Deus pensa e te dá uma direção. Não.
Trocar pensamentos é substituição. Quando você ora, você abre mão do que você está pensando e recebe o pensamento de Deus. É trocar os seus pelos de Deus. Abre mão dos seus. Isso é oração. Então, passe um tempo trocando pensamentos com Deus. Quando você passar esse tempo, agora se levante declarando o que você espera. Porque você vai declarar segundo o pensamento de Deus. Se levante declarando o que você crê. Quando você se levantar, você vai levantar com o espírito cheio de fé. A palavra pistis, a palavra grega pistis, fé, ela tem uma das traduções é persuasão. Mas não é eu persuadindo Deus, é Deus me persuadindo. É o Espírito Santo me persuadindo a declarar aquilo que Ele quer que eu declare. Por isso que a Bíblia diz que é um espírito de ousadia e não de medo. Porque o espírito de medo não diz aquilo que ainda não está vendo. Ele diz aquilo que está crendo, aquilo que está vendo. Ele diz aquilo que está crendo. Ele diz, por isso não é espírito de medo. Porque Deus me persuadiu Moisés a ordenar que o mar se abrisse mesmo em meio a uma tempestade. E Moisés ordenou e o mar se abriu. Deus ordenou a Moisés, no coração dele, persuadiu Josué a mandar o povo pisar nas águas do rio Jordão. E Josué colocou os caras na frente e mandou pisar nas águas e as águas se abriu. Deus persuadiu Davi no coração a avançar contra Golias. E Davi avançou contra Golias e derrubou ele por terra. Portanto, fé, o princípio básico de fé, é Deus te persuadindo a permitir que Ele faça pela tua vida e na tua vida aquilo que antes da fundação do mundo Ele programou para você. Amém? Sejam abençoados, enche o coração de vocês e mude a história de vocês através das vossas declarações de fé baseadas na palavra de Deus. Amém, gente? Vamos nos colocar de pé? Deus abençoe vocês de casa, guardem aí.